Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, uma boa tarde, queridas mulheres. Que bom que novamente podemos hoje estarmos aqui para ouvir a palavra de Deus e nos nutrir dela. Eu espero que estejam bem, que estejam com saúde, espero encontrá-las também na paz do Senhor. Convido para neste momento fazermos a nossa oração. Querido Deus, nós te agradecemos novamente pela vida. Graças, Senhor, porque a vida corre em nossas veias, em nossos pulmões. Podemos senti-la no ar que respiramos. Podemos senti-la no sol que nasceu. Obrigada, Senhor, porque também Tu nos alimenta, não só com o Teu amor, mas também com o pão em nossa mesa. Te agradecemos também pelo Teu amor e pelas pessoas que ao nosso redor espalham amor. Obrigada, Senhor, pela vida. Te pedimos que a Tua palavra continue viva dentro de nós, dando-nos sempre um novo sentido para este presente Teu, que é viver. Assim, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridas mulheres, nesta semana eu quero trazer e compartilhar com vocês um texto para nós refletirmos sobre a vida, sobre vida e morte. Nós celebramos ou lembramos do Dia de Finados nesta semana, mas não é uma temática de um dia só, porque vida é o centro de toda boa nova que Deus nos traz. Então, por isso, eu quero compartilhar com vocês deste texto para refletirmos sobre a vida. O texto é de João, o capítulo 11, e os versos que vão do 28 até o 44. Eu compartilho com vocês. E diz assim que Jesus chora. Depois de dizer isso, Marta chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: "O mestre chegou e está chamando você." Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa de Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia para o túmulo chorar. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que viu, caiu aos seus pés e disse: "Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido." Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: "Onde foi que vocês o sepultaram?" "Venha ver, Senhor", responderam. E Jesus chorou. Então as pessoas disseram: "Vejam como ele amava Lázaro." Mas algumas disseram: "Ele curou um cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse?" Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta de pedra que estava colocada na entrada, e ordenou: "Tirem a pedra." Marta, a irmã do falecido, disse: "Senhor, ele já deve estar cheirando mal, pois faz 4 dias que foi sepultado." E Jesus respondeu: "Eu não lhe disse que, se você crer,
você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, ele gritou: Lázaro, venha para fora. E Lázaro saiu. Os seus pés e suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano e o seu rosto estava enrolado com o pano. E então Jesus disse: Desenrolem as suas faixas e deixem que ele vá. Até aqui este texto que fala, na verdade, da ressurreição de Lázaro. Lázaro, Marta e Maria eram irmãos e muito amigos, muito próximos de Jesus. Jesus, quando passava na casa de Lázaro, Maria e Marta, geralmente buscava pousada ali, permanecia com eles. Então, em vários textos, a gente vê a participação de Marta, ou de Maria, ou de Jesus com Lázaro. Eram pessoas próximas. E Jesus soube da morte, ou pelo menos de que Lázaro estava muito doente. Chegou aos seus ouvidos, mas ele tinha muita coisa e muitos compromissos também, muitas pessoas para atender, para ouvir onde ele estava. E não pôde atender de imediato esta notícia quando ele soube que Lázaro estava doente. Quando ele estava chegando próximo à cidade, de Lázaro e de suas irmãs, ele já sabia que Lázaro havia falecido. Pelo menos esta era a notícia, e que já havia sido sepultado. Quando Marta e Maria souberam que Jesus estava chegando na cidade, mesmo sabendo mesmo sabendo e chorando por já haviam sepultado seu irmão, elas correram para Jesus, mas para buscar consolo, para compartilhar a dor da perda, não é? E Jesus, mesmo assim, diz, para Marta, para Maria, se vocês creem, então aguardem, porque o poder de Deus vai ser revelado. Se vocês creem, vocês sabem que Lázaro não morreu. Jesus ressuscita Lázaro. Ressuscita Lázaro para também, sim, mostrar para as pessoas, o poder de Deus. Mas não só para mostrar o poder de Deus, para nos mostrar que Deus é superior a nós. Não é para isso. É para mostrar de que Deus é Senhor da vida. É para isso que Deus nos presenteia com a vida. O que Deus quer e sempre quis foi vida. E para Deus a morte não existe. Ela existe como uma passagem, mas não como um ponto final. E esta notícia, esta boa nova da vida que não tem fim, de uma vida que é eterna, é a novidade da mensagem de Deus para nós. É aquilo que desde o início da humanidade nós buscamos. Nós queremos saber da onde viemos e para onde vamos. Sempre foi uma pergunta existencial, não é? Da onde eu vim, quem me criou, como é que o ser humano nasceu, como é que ele veio parar aqui no planeta Terra, como é que a Terra surgiu, Então a gente quer saber do nosso início e também do nosso fim, do futuro. Nós, como seres pensantes, como seres que têm consciência e têm uma autocrítica, nós queremos saber, nós temos sede por conhecimento, por buscar a nossa essência. E Deus traz esta resposta para nós. Basta crer. A vida é algo que sempre existiu.
nas suas mais diversas formas. E Deus coordena, Deus é Senhor desta vida. Por isso nada morre, tudo se transforma. E nisso, né, nós sabemos também, né? Nada se cria, nada morre, mas tudo se transforma. A transformação é algo que só ocorre porque a morte acontece de fato. Então, às vezes nós temos dificuldade de entender a morte, porque nós vemos a morte como o oposto da vida. E a morte não é o oposto da vida. A morte faz parte do processo do viver. A morte faz parte da vida, porque ela é o processo que precisa acontecer para que a vida eterna de fato aconteça também em nós, né? Então, morte não é um ponto final, mas é uma passagem. Eu sempre digo que é uma passagem segura para o colo de Deus. É uma passagem segura para a presença de Deus. Na verdade, é a única passagem que tem para ficarmos de fato na presença divina. O que acontece é que toda morte, todo corte, todo rompimento causa uma dor muito grande. E é isso que nós não gostamos na morte, porque ela nos traz sofrimento, nos traz saudade, nos traz lágrimas. Porque ela não deixa de ser algo de que perdemos. Ou perdemos coisas ao nosso redor, ou perdemos pessoas queridas. Toda perda traz sofrimento, mas eu penso que a perda de quem amamos é um sofrimento muito maior, né? E quem já passou por isso é que sabe, ou quem está passando por isso também sabe. A gente se agarra à vida, e temos que nos agarrar mesmo à vida, porque ela é bela, porque ela é gostosa, mesmo com todas as dificuldades. A gente quer vida. Mas nós temos que entender que gostar e amar e dar o máximo de valor para essa vida aqui não significa a gente se desesperar achando que ela é a única vida que temos. Pois a vida que nós temos consciência e de que sentimos, ela é o início da vida. A vida eterna também é vida, é uma continuidade na qual, se não passarmos pela morte, não saberemos, não chegaremos lá. Então a morte é uma passagem, é como se fosse uma porta. Eu gostava da explicação de um professor meu que dizia que a morte é como uma curva. As pessoas que já viraram a curva, você não vê mais. E você sente falta, você sente saudade, mas logo, logo você alcança a curva. E você também vai passar por ela. E quem está atrás de você não vai mais te ver. Mas a vida continua. A curva existe, mas depois da curva tem muita coisa que nós não sabemos. Nós temos curiosidade de saber. E daí existem pessoas que especulam, inclusive, em cima disso, né? Mas nós temos a resposta. Uma resposta muito simples quando Deus diz: eu sou a vida, a ressurreição e a vida. Então, nós temos que crer. E basta crer. A questão é de confiar. Temos que entregar, então, a nossa vida, assim como nós confiamos a nossa vida, um dia de amanhã, que nós também não sabemos se vai estar aí. Mas assim como a gente vive e entrega ele para Deus, e quando a gente acorda, a gente novamente está na nossa casa, com as pessoas que amamos, né? Assim também nós podemos entregar o nosso morrer nas mãos de Deus, certos de que Ele está atrás da curva, nos aguardando, e que a vida continua. Mesmo nós não sabendo disso agora em detalhes ou querendo que a nossa razão compreenda.
A razão nunca vai compreender aquilo que a fé compreende, né? Tem coisas que nós não precisamos entender, mas temos que crer. Deus quer ser crido, Ele quer que cremos nele. E não que o conhecemos ou conheçamos todos os detalhes dos seus poderes ou da vida que Ele assim nos dá. Porque seria muito conhecimento do qual nós não iríamos entender, né? Nós somos limitados nesse sentido. E se conhecêssemos, nós íamos querer dominar Ele. Afinal de contas, o ser humano, quando conhece algo, parece que quer tomar conta dele. Assim como fizemos com a liberdade. Deus nos deu liberdade e o que a gente faz com a liberdade? Muitas vezes faz mau uso da liberdade. Imagina se conhecêssemos, então, os mistérios da morte ou da vida eterna, né? Então, provavelmente iríamos querer tomar conta disso também. Eu acho que Deus, em sua sabedoria, nos coloca alguns limites, e a morte é um desses, né? Depois dela, nós não sabemos o que acontece, nós só conseguimos crer que existe a vida eterna, que é presente de Deus, porque para Deus só existe vida, né? Morte é um processo. E se a gente olha daí, o pastor Marcos falou isso no culto de finados, né? Se a gente olha para uma semente, a gente consegue entender tão bem. A semente, se ela não racha, se ela não se transforma toda, ela não vira o que está na sua essência ser, né? Ou uma planta, ou uma flor, ou uma árvore frutífera, ou uma gramínea, seja lá o que for, né? A semente se transforma totalmente. Na verdade, a semente morre. Uma árvore frutífera já foi semente, mas se não tivesse morrido, jamais teria crescido e dado frutos. Assim também nós, né? A nossa vida aqui é muito pequena, como sementes, né? Mas nós temos uma promessa, né, eterna de vida, de dar frutos ainda depois de estourarmos como semente. Já pensou que interessante isso? Isso significa que praticamente a vida que nós temos aqui, ela realmente é muito pequena. E a vida maior ainda está por vir, né? Então, se olharmos e confiarmos nesta palavra de Deus, né, que não quer a morte, por isso que Ele também ressuscita Lázaro, né? Ele poderia ter convencido as pessoas, né, da vida eterna, mas será que iam acreditar? Será que iam crer? Nós, mesmo conhecendo a palavra, por muitos momentos temos dúvidas, né? E às vezes a fé quase nos falta, não é? A confiança em Deus. Então é por isso que Ele mesmo ressuscita. Mas Ele ressuscitou a filha de Jairo, né? Falou para ela se levantar, aquela menina de 12 anos. Ele ressuscita Lázaro, que era um amigo dele, né? E Ele mesmo ressuscita também, né? Mas para mostrar de que a morte é só uma passagem, não é a resposta final que Deus dá, porque para Deus o que existe é vida. E inclusive Jesus chora, Jesus se comove. Eu fico pensando, talvez Ele chora até porque nós não conseguimos alcançar este pensamento, né? De que a vida é sempre vida. Essa florzinha aqui, se eu não me engano, se chama Lágrima de Cristo, né? Eu colhi ela ali da Nelce, aqui do nosso pátio, aqui da comunidade, porque eu conheço ela como Lágrimas de Cristo. E daí quando eu li o texto, né, Jesus chora porque Ele se comove. Ele sabe que toda perda, ela é doída. E Ele também chora porque perdeu o amigo. Naquele momento, Ele perdeu aquele amigo do qual Ele sempre ia, que Ele gostava de ir na casa, né? Ele se comove, Ele se solidariza com as irmãs que perderam e com as suas amigas que também perderam o irmão. Então, ele se comove, Ele chora também, né? Com bastante humanidade, Ele demonstra isso. Então, nós sentimos sim
a dor da perda, muito forte, e cada um sente diferente, mas o importante é a gente, ao mesmo tempo e aos poucos, se deixar novamente tomar por esta palavra de Deus, né? Ainda que tu morra, tu viverá, né? Porque a vida é eterna. A vida é sempre um presente de Deus e Ele continua nos carregando vivos, né? Vivos. Ok? Então, que esta palavra de Deus, então, não só nesse tempo, mas em todo o tempo, né? Porque quando Deus vem nascer em nosso meio, Ele vem nos mostrar a beleza da vida, né? O como vale a pena viver em cada momento, e inclusive nesta vida da qual nós temos consciência e vivemos. Que possamos assim, então, crer, entregar o nosso viver e fazer valer estes momentos aqui de vida da qual nós sentimos. Fazer valer através do amor, da paz, da justiça, da misericórdia, fazer com que outras pessoas sintam isso também e não ficar só para nós, mas espalhar esta esperança e esta vida que brilha em nossos olhos a partir daquilo que nós cremos, não é? Que assim Deus continue iluminando a vida de vocês, a nossa vida, né? Também os nossos grupos aí de mulheres, nossos grupos de oásis, ok? Encerro esse momento então com uma oração da Cora Carolina que diz o sentido da vida. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser um colo que acolhe, um braço que envolve, uma palavra que conforta, uma lágrima que corre, um olhar que acaricia com ternura, um amor que promove. E isso não é uma coisa de outro mundo, mas é aquilo que dá sentido no dia a dia. É o que faz com que a vida não seja nem curta e nem longa demais, mas que seja intensa e verdadeira e pura enquanto durar. Feliz aquela que transfere o que sabe e o que aprende para poder amar. Eu deixo para vocês um hino que eu também acho muito bonito, né, e que nos inspira vida também. Até nos vermos, que Deus guarde cada uma de vocês na palma de sua mão.